Graça e paz, irmãos. Continuando a nossa terceira aula, quero agora falar na parte B de da aula de hoje. Eu quero falar sobre o trabalho na Bíblia, se é bênção ou se é maldição. Todos nós precisamos trabalhar. Primeiro, nós não amamos o dinheiro. Nós não amamos o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas nós precisamos dele para comprarmos as coisas, para sobrevivermos, para dar manutenção àquilo que precisa dentro de nossa casa, junto à nossa família. Nós precisamos do dinheiro, mas nós não amamos e fazemos tudo pelo dinheiro, não. O que nós precisamos fazer pelo dinheiro é trabalhar dignamente. Desde qualquer função, lixeiro, porteiro, garçom, vendedor, técnico de diversas áreas aí, de enfermagem, área de saúde, né, área de segurança pública, até funções de graduação de nível superior, enfim. Todas as atividades são importantíssimas. Todos nós precisamos de um servente de obra, nós precisamos de um pintor, nós precisamos de pessoas que conseguem fazer a nossa luz dentro de casa funcionar, né? Tem que ter um eletricista de qualidade, precisamos trabalhar para pagar a conta, a energia elétrica, essa luz que eu tenho aqui, que você tem aí na sua casa, onde você está, a gente precisa de dinheiro para custear, para pagar tudo isso. A comida, a vestimenta, para comprar o óculos, enfim, para cortar cabelo, tudo precisa de dinheiro. Só que você precisa fazer de tudo de forma legítima para se ganhar dinheiro. E o trabalho dignifica o homem. Isso é uma verdade. Ainda que alguns tentem banalizar isso, essa ideia, essa frase, mas o trabalho realmente dignifica o homem. Júlio, hoje eu sou servidor público na área de segurança pública. Mas eu já trabalhei de faxineiro, auxiliar de serviços gerais, já fui copeiro, já fui garçom, trabalhei em loja de materiais de construção, carreguei peso, cimento para lá e para cá. Engraçado que eu até me aventurei em tentar um emprego de servente de obras. Só que quando eu fui pedir o emprego na obra, o cara olhou para mim e olhou para minha mão e disse: rapaz, o que você está fazendo aqui? Vai procurar outro tipo de serviço, que esse aqui não é o teu, você não vai aguentar. Só que ele não sabia que eu já tinha trabalhado de servente com meu tio, eu já tinha um pouco de experiência, enfim. Acabou que realmente outras oportunidades apareceram e eu não precisei ir por esse lado, né? Mas hoje eu preciso contratar alguém para fazer. Se eu tivesse aprendido de fato, e exercido e crescido ali, poderia ter aprendido coisas que na minha manutenção, dentro da minha residência, não precisava contratar outras pessoas para fazer. Mas como eu não aprendi, né, fui tolhido de aprender isso, né, pela aparência, fui julgado pela aparência, agora eu tenho que pagar alguém para fazer essa manutenção da minha casa. Tá? O trabalho é importante. Agora, a gente sabe que depois de um dia de trabalho você chega em casa esgotado, né? Isso é inevitável. Isso aí é consequência do que aconteceu lá no Éden, né? A gente sabe que por causa do pecado de Adão e Eva, né, o labor, a atividade diária de trabalho, né, gerou para nós, como consequência do pecado, o cansaço, a fadiga. Entenderam? Então, a gente sabe que tudo isso é consequência lá do Éden. Mas, enfim, já se passaram os milênios, né, e a gente precisa entender que o trabalho, para se ganhar alguma coisa para comer, tem que trabalhar, né? Eu vou falar de mim, eu não tenho parente rico. Eu não jogo em loterias, né? A única forma que eu tenho de ganhar dinheiro de forma correta, legítima, é trabalhando. Eu estudei, fiz faculdade, me especializei, né? Passei em concurso, né? Mas quando eu não era concursado, para ganhar um salário mínimo e meio, um salário mínimo e meio, eu ralava
assim, eu pegava saco de cimento em algumas situações e o cimento caía pela minha roupa, eu ficava o dia todo sujo, né, com aquele cheiro de cimento lá, mas eu tinha que trabalhar. E a minha esposa me conheceu trabalhando dessa forma. Ela ia, às vezes passava pelo meu ambiente de trabalho quando podia falar comigo, aí ela me via lá sujo, né? Mas estava lá, me amou e hoje estou casado, tenho 2 filhos. O trabalho é importante, é uma coisa que ela tem certeza que ela casou com um homem trabalhador, né? Então, existem pessoas que trabalham motivados e tem pessoas que trabalham desmotivados. Eu gosto do que eu faço. Tem pessoas que não gostam, né? Mas tem pessoas que não gostam, mas querem o dinheiro. Então se sacrificam e acabam trabalhando desmotivado. Eu acho isso complicado, né? Por exemplo, o jogador de futebol gosta de jogar futebol, ganha dinheiro jogando, fazendo o que gosta. Isso é maneiro. É um esporte, a natação, a jiu-jitsu, né? Estou falando de esporte, mas tem gente que queria ser médico, se formou, trabalha exaustivamente na área de saúde, mas adora o que faz, é motivado, cansa, né? Depois de 24 horas de escala de serviço, às vezes mais, o médico também rala demais, né? Mas está lá motivado porque ele gosta de salvar vidas, né? Às vezes se desmotiva por conta do retorno financeiro, enfim. Mas o fato é que quando a pessoa trabalha por algo que desejou, que planejou fazer, isso é bacana, né? A realização pessoal, o engenheiro que quis ser engenheiro. Agora você imagina um arquiteto que se formou em pedagogia. Não tem problema, minha esposa é pedagoga, ela adora dar aula, trabalhar com a área de educação. Mas você imagina pessoas que não tiveram condições de chegar ao que queria, mas buscou outra forma e ficou frustrado, né? A qualidade às vezes diminui ou não, mas a pessoa fica frustrada por causa da atividade exercida e às vezes a falta do o retorno financeiro pretendido não aconteceu. E aí vem então a motivação ou desmotivação, ok? Então isso acontece com a gente. Mas, Júlio, me define então o que é trabalho. Vamos lá. Atividades coordenadas de caráter físico e ou intelectual, né? Pedreiro, né? É o exemplo que eu dei. Ou intelectual, computador, né? A pessoa não vai ter calo na mão, né? Mas vai ter problema de tendinite às vezes, na mão, no braço, enfim, né? Coluna, lombar, não é um trabalho braçal, mas também provoca algumas alterações físicas. Enfim, cada um busca a sua forma de realização pessoal, né? Mas voltando, é de caráter físico e intelectual necessária a realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. Isso aí é uma realização de qualquer tarefa. Estou falando o chaveiro. Um exemplo é do chaveiro. O chaveiro vai lá, irmão, já aconteceu do meu carro eu fechar a porta, ele ligado e travar. Como é que eu ia abrir o carro? Quebrando o vidro? Eu pensei, quanto é que vai me custar para quebrar o vidro? Tá, não quebrei. Chamei um chaveiro. O chaveiro chegou lá no meu carro, mexeu em 3 minutos. Ele destravou o carro, abriu a porta e disse: está tranquilo. Quanto custou? Ah, R$ 150. Alguém iria dizer: que absurdo! Por causa de 3 minutos, pagar R$ 150 a um chaveiro? Irmão, eu não estudei para abrir carro, para mexer em chave, fechadura, seja de carro, de fechadura de casa, de imóveis. Eu não estudei. O cara estudou e o preço dele é esse, para abrir a porta de um carro. Imagina, se eu tivesse quebrado a vidro do meu carro, eu ia pagar muito mais de R$ 300. Eu teria, além da sujeira, eu teria que pagar para aspirar meu carro mais 50, R$ 100. Olha o prejuízo que ia me dar. Paguei bem pago. E não vou criticar. É o advogado. Ele cobra pelo seu trabalho. Tem que pagar. Enfim, então, o justo é o justo. E as pessoas que se preparam, se qualificam para o ambiente de trabalho, devem se valorizar,
né? E saber que o que você aprendeu tem um preço, né? E a pessoa paga se quiser, ninguém é obrigado a pagar, tá? Essa é a realidade. Claro, usamos do bom senso, do equilíbrio, tá bom? A gente vai ver na Bíblia, por exemplo, que Deus é o trabalhador supremo, né? Ele criou os céus, o céu e a terra. Ele exerceu diversos papéis como de arquiteto, né? Arquiteto do universo, o artista, né? Ele é o biólogo por excelência, tá? A criação declara a glória de Deus. Ele então é o trabalhador supremo. Muito bem. Mas o trabalho, ele na Bíblia Sagrada, ele indica um fardo, é a indicação de um fardo. Primeiro, pela rebelião de Adão e Eva, como citei, está previsto em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17. Né? Também um sentido de enfado, canseira. Né? E também, além disso, né, com o pecado de Adão e Eva, né, a terra, o solo foi amaldiçoado. Então, um homem precisou agora precisa, desde a época do Éden, trabalhar para tirar o seu sustento, o alimento, para a manutenção da sua família. E isso cansa. E a terra é amaldiçoada por conta da prática do pecado do homem em Adão e Eva. Como consequência, é a necessidade de trabalhar. No sentido bíblico, Deus oferta trabalho para Adão. Né? Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 15, Deus deu a Adão a oportunidade de, recebendo a honra de gerir sua criação. Deus deu nome aos animais, Deus deu a Adão a oportunidade de dar nome aos animais. Deus deu essa sabedoria, né? E isso é caracterizado por um trabalho dado pelo próprio Deus ao homem. Tá? Um erro e 3 sentenças dentro do pecado de Adão e Eva lá no Éden. Primeiro, a serpente recebeu a sentença: rastejarás. Para a mulher, dor de parto e sujeição ao homem. E para o homem, o trabalho árduo até a morte. Está entendendo? Foram 3 sentenças por causa de um erro. E ao homem foi dado o trabalho árduo até a morte. Ok? Então, é uma sentença, a gente precisa entender isso, mas para nós cristãos, né, quando a gente pensa no trabalho, a gente sabe do sacrifício de ter que acordar cedo, de ter que cumprir o horário, de ter que cumprir metas, objetivos, de fazer muito bem o serviço. E isso cansa, fisicamente falando, mas a gente precisa fazer para se ter o sustento da família, tá? É um prazer e é um sacrifício para algumas pessoas, né? Prazer é o que está em Gênesis 2, né? Quando o homem teve a oportunidade de nomear os animais, né? E é um sacrifício quando tem que agora, depois da maldição, por conta do erro, né? Tem que tirar da terra o sustento, o trabalho árduo até a morte, tá? E eu concluo a minha palavra agradecendo vocês por me ouvirem tão, tão gentilmente, né? E eu queria exemplificar a situação de trabalhador na Bíblia falando sobre Jesus. Jesus era o carpinteiro e um pregador itinerante. Jesus pregava, mas ele tinha uma função de carpinteiro. Paulo, ele era foi um grande apóstolo, mas ele era fazedor de tendas. Você precisa orientar as pessoas a trabalhar na sua igreja, a conquistar, incentivá-los a buscar coisas grandes para si mesmo. Meu irmão, a menor função de trabalho na igreja, fora da igreja, numa empresa, ela deve ser valorizada. Qualquer função. E, de fato, eu acredito que o trabalho dignifica o homem, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Buscar se profissionalizar. Né? O meu pai era um zelador,
Meu pai fazia manutenção de prédios. Meu pai não enriqueceu, não ganhou dinheiro, mas ganhou o suficiente para sustentar 4 filhos e uma esposa. Tinha orgulho do meu pai, que hoje não, que já foi recolhido aos braços do Senhor. Graças a Deus, servo de Deus. Mas eu poderia ter escolhido exercer atividades igual a dele, ou outras atividades por mim escolhida. Eu escolhi estudar, eu escolhi fazer faculdade, passar no concurso. Essa é minha experiência. E eu incentivo a todas as pessoas que eu posso tratar dentro da igreja e fora da igreja a estudarem, porque o estudo abre oportunidades para outras atividades laborais, atividades importantes. A gente precisa de economista, a gente precisa de engenheiro, arquiteto, a gente precisa de advogado, de médico, de enfermeiros, a gente precisa de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, a gente precisa do faxineiro que faz a limpeza do prédio do hospital ou do prédio de uma empresa e até dentro das casas. A gente precisa de pessoas que queiram fazer o melhor, seja qualquer atividade que ela escolher. Mas você precisa incentivar as pessoas. E não vamos incentivar as pessoas pelo que elas podem. Estou falando em ambiente eclesiástico.